Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui a nossa introdução ao Smart Money Concepts, os conceitos avançados de Smart Money. E agora, nesta aula, o que eu vou mostrar para vocês é o Fair Value Gap, ou em outras palavras, abertura de preço justo. E o que é isso? Da onde surgiu um Fair Value Gap? Pessoal, um gap é quando você tem uma ineficiência de preço. É uma disfunção. Geralmente é quando um candle anterior e um posterior não se toca, deixando um candle do meio com uma grande abertura, uma grande vela de abertura. Um FVG também funciona como um imã de preço e você pode encontrar ele em diversas regiões do seu gráfico. Claro, nem todo o FVG é válido, nem todo o FVG funciona como um imã de preço. Isso daí é um outro assunto que posteriormente eu vou mostrar para vocês. Assim como o Order Block, você vai encontrar em diversos pontos do gráfico e também funciona em todos os tempos gráficos. Ele funciona assim como um imã de preço e o preço tende a buscar aquela região. Vamos dar uma olhadinha na teoria para ver como que funciona? Compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu tirar aqui a minha imagem, que é para não atrapalhar, só um pouquinho. Olha só, reparem aqui logo de cara que nós temos este primeiro candle verdinho que está aqui. Deixa eu dar um zoom. Esse daqui, este carinha que está aqui, ele é um bullish Fair Value Gap. E por que ele é um bullish Fair Value Gap? Porque nós estamos em uma tendência de alta. O preço tende a vir retestar esta região e continuar o seu movimento de alta. Reparem que é a máxima deste primeiro candle e a mínima do terceiro candle. Esta parte toda que está aqui, reparem que é um gap, É uma abertura, é um vácuo que tem aqui onde os candles não se encontram. O preço tende a voltar nesta região para mitigar todas as ordens que estiverem para cá e então ele continua o seu movimento de alta. Entenderam isso? Vamos dar uma olhadinha agora neste outro Fair Value Gap. Este daqui já é um bearish Fair Value Gap. Por que um bearish? Porque podem reparar que nós estamos falando aqui de uma tendência de baixa, uma tendência de queda, claramente. E a mínima deste primeiro candle e a máxima do terceiro candle deixam um vácuo neste candle do meio. Então toda essa região que está aqui é uma abertura de preço justo, que também funciona como um imã de preço, que depois dessa queda o preço tende a retestar em algum lugar desta região para depois continuar o seu movimento de queda. Pessoal, quando um Fair Value Gap ou um Order Block já é testado, nós temos que tomar muito cuidado, porque geralmente as ordens que estavam ali já foram mitigadas, não tem mais dinheiro para ele buscar ali. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí e eu vou mostrar também agora esse tipo de exemplo para vocês. Beleza? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o gráfico. Maravilha. Pessoal, então logo de cara aqui que eu estou mostrando para vocês, esse aqui é o Bitcoin em 5 minutos. E reparem, aqui já neste ponto, nós temos ou não temos aqui um FVG, um Fair Value Gap. Vamos pegar aqui o canal paralelo e vamos marcar, olha só, a máxima deste candle até a mínima deste candle que está aqui. Então, ele começou aqui e nós fomos até aqui. Essa região aqui é chamada de Fair Value Gap. Deixou um bloco de ordens. Isso aqui também é um order block, tá? Na verdade, tudo é um order block. Só que você tem os order blocks nas extremidades, que é aquele que eu mostrei na aula anterior. E esse aqui é um outro tipo de order block, que é um Fair Value Gap. É tudo order block, tá? O ICT considera tudo isso aqui order block, só que nós temos vários tipos de order block. Esse daqui é do tipo Fair Value Gap. Então vamos ver o que aconteceu? Vamos ver com o gráfico, ele foi lá para cima. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Encontrei esse Fair Value Gap, marquei ele aqui. E o que aconteceu? Vamos diminuir o gráfico. Olha só, opa!
o que aconteceu? Pessoal, reparem que neste ponto aqui, ele deu uma agulhada. E por que ele deu esta agulhada justamente neste lugar? Reparem que ele foi praticamente nos 50% do Fair Valley Gap. Estão vendo o tracejado aqui? Ele foi praticamente lá, ele foi na cara do Fair Valley Gap. E é neste momento que você deveria realmente soltar a tua ordem. Ele foi buscar ali um bloco de ordens para fechar a operação de algum institucional que estava ali. E então ele seguiu o seu caminho, ele seguiu o seu trajeto. E então, pessoal, olha só o que aconteceu com o preço do ativo depois. E olhem que operação zaça que ele deu aqui nos 5 minutos. Reparem isso. Olha até onde que ele foi. Vamos medir? Vamos medir? Olha só. Daqui ele veio até aqui em cima. Queridos, deu uma valorização de 5,56%, que alavancado daria um belo de um lucro para você. Se fosse alavancado aqui em 20x, já pagaria 100%. E olha que eu estou usando um gráfico de apenas 5 minutos. É um gráfico rapidinho. Vamos dar uma olhada onde mais tem um FVG? Vamos mudar de tempo? Vamos lá para 1 hora, vai? Vamos ver o que a gente encontra numa hora. Olha só, já encontrei um aqui e um caso bem bacana para ilustrar para vocês. Vamos lá, peguei meu canal paralelo, é a mínima desse candle anterior que está aqui, ok? Com a máxima deste próximo candle que está aqui. Senhores, senhoras, reparem onde que este candle foi. Pessoal, por que vocês acham que este candle foi nesta região? Por que ele fez questão de dar uma agulhada? Qual é o motivo do Bitcoin ou de qualquer outro criptoativo ou qualquer outra moeda buscar justamente este lugar? Porque ali nós temos um bloco de ordens. Ali é um lugar de muito interesse do institucional. O pessoal que começou a shortar começou a colocar muito dinheiro naquela região. E então ele foi lá para poder fechar as ordens, pegar o dinheiro de todo mundo, e por isso que ele simplesmente foi até lá em cima e voltou com tudo. Ele não tinha interesse em manter o preço ali em cima naquele momento. Ele foi só ali para poder mitigar a ordem de todo mundo e voltou. Aí você me fala assim, professor, mas eu estou vendo um outro order block do tipo FVG bem aqui. Tudo bem, você está vendo, e eu concordo com você, mas repare numa coisinha bem sutil que nós temos aqui. Está vendo aqui esta agulhada? Pessoal, o que está acontecendo aqui neste ponto, neste Fair Valley Gap? Estão reparando nesta agulhadinha que ele deu? Estão reparando que o candle aqui, ó, nesta pontinha vermelha, o que aconteceu? Ele já foi lá buscar as ordens. Ele não tem mais interesse neste order block do tipo Fair Valley Gap. Ele não quer mais retestar esta região. Você não sabe onde que o institucional colocou a maior parte do dinheiro. Muitas vezes a sardinhada entrou e colocou o stop acima deste pavio. E então esta agulhadinha que ele fez aqui já foi suficiente para tirar todo mundo do mercado. Quantas vezes que você não entrou numa operação e você já teve a impressão de que o ativo foi até determinado ponto só para tirar você da operação e depois seguiu tendência? Entenderam? Então, esta agulhadinha que está aqui só mostra que as ordens que estavam neste FVG foram mitigadas. Já acabou, ele já não tem mais interesse naquela região. Entenderam a ideia disso daqui, pessoal? E então, o que acontece? Nesta região aqui, ficou nítido que ele teve interesse em buscar algum valor de ativo que estava aqui, e então
começou o seu movimento de baixa e ele caiu bem, ele caiu muito bem. Vamos ver se a gente encontra mais algum FVG interessante por aqui? Olhem só um outro Fair Value Gap que foi testado. Este carinha aqui. Por que ele deu essa agulhada bem no meio do candle? Porque é um FVG. Não estou dizendo que todo Fair Value Gap você tem que entrar. Nós estamos apenas conceituando o que é um Fair Value Gap aqui. Tudo bem? Ele funciona como um imã de preço. Agora, identificar quais são os melhores Fair Value Gaps, aí é outro momento, é outra aula. Beleza? Estamos apenas conceituando o que é um Fair Value Gap. E já fazendo aqui uma ponte com um outro assunto sobre o que é um IFVG. O que vem a ser um IFVG? Esse I vem de inverted. É um Fair Value Gap invertido. Professor, Fair Value Gap invertido? Como assim? Eu não entendi. Simples. Olha o que aconteceu neste ponto. Pessoal, vou apagar para não confundir. Senão vai ficar muita coisa desenhada aqui e não fica bacana, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para este carinha que está aqui, ó. Reparem que aqui nós temos um Fair Value Gap. Temos ou não temos? O que você espera que aconteça neste momento? Bem, se for um Fair Value Gap normal, você gostaria que o preço derreta, beleza, e você quer que ele continue derretendo. Não é isso que você quer que aconteça? Eu falei que ele funciona como um imã de preço. No máximo ele chegar até aqui nos 50%, segurar a atual ordem e continuar o movimento de queda. Não foi isso que eu falei para vocês? Pois bem. Só que essa região aqui, que é um Fair Value Gap, o que aconteceu com este cara nesta região? Ele foi rompido com força. Ele foi rompido com truculência. O ativo simplesmente veio e rompeu com força este Fair Value Gap, eliminando com toda a força do mundo todas as ordens que estavam ali. Resultado, este Fair Value Gap, que era um Bearish Fair Value Gap, ou seja, para ele funcionar como Fair Value Gap de queda, neste momento, ele inverteu a polaridade. Se antes então aqui ele era de baixa, porque você queria que ele retestasse e voltasse a cair, neste momento, quando acontece esse rompimento com um candle de força, e foi um belo de um candle de força que nós temos aqui, gigantesco, é ou não é? Então, neste momento, este FVG funciona como um IFVG. E o que isso significa? Significa que ele inverte a polaridade. Se antes ele era de baixa, agora ele se torna de alta. E ele foi rompido por aqui, por este candle de força. Nós estamos analisando esse cara aqui atrás. Ah, professor, ele também deixou um FVG aqui. Sim, eu concordo. Mas você tem que dar uma olhadinha para o gráfico aqui atrás, o que aconteceu com ele. Certo? Ele veio até aqui nesta região, agora. Ele retestou, e o que aconteceu com o preço do ativo? Olha o que aconteceu com o preço do ativo. Subiu. Porque ele retestou aquela região, que antes era um Bearish Fair Value Gap, um Fair Value Gap de baixa, e ele inverteu a polaridade. Entenderam a ideia do FVG e também do IFVG? Pessoal, aqui é apenas uma explicação básica sobre os assuntos. Para ter uma explicação mais aprofundada desses assuntos todos, estou deixando aqui embaixo o link do meu curso. Então é isso. Este é um Fair Value Gap e também já acabei encontrando aqui no gráfico um IFVG. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui e vamos para a nossa próxima aula. Valeu!